Olá, amigos. Hoje nós vamos ler Jesus Nosso Lar, o capítulo 10, o juiz reformado. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André, muito franco. Não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência, a bondade, a bondade. E transcorridos alguns instantes, contou. Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existia um magistrado austero e violento, em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número de soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pelas autoridades, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões, com pesadas multas de todas as espécies. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado alta noite à casa de um filho enfermo, foi aprisionado, sem qualquer consideração, por um grupo de guardas bêbados e inconscientes, que o conduziram à escura enxouvia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação no nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador atribulado reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica ajudando e educando na preparação do reino do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Lá fora brilhavam as estrelas, retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu. Somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, amando e chorando, para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Meus queridos, a mensagem de hoje é uma mensagem bastante importante para nós que somos, com frequência, juízes da vida alheia. E somos juízes incapacitados para exercermos a função. Por quê? Porque o juiz que é capacitado, segundo o Senhor, é aquele que estuda, serve, sua e chora para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e as flores do amor. Somente esse estará habilitado para exercer a justiça em nome de Deus. Interessante que em O Livro dos Espíritos, no
no capítulo que fala das leis divinas e naturais, lá os espíritos perguntam se seria ok, digamos assim, dividir as leis em 10 leis. E os espíritos dizem que sim, que funciona, apesar de não ser, né, exatamente dessa forma, para fins didáticos. Mas eles ressaltam que de todas aquelas leis, a 10ª, que é a lei exatamente de amor, justiça e caridade, é a mais importante porque a que vai possibilitar maior avanço ao espírito que a pratica. E vejamos que a lei é de justiça e de amor. Na verdade, a lei é de amor e de justiça. O amor vem antes, porque a justiça, para ser executada na sua plenitude, ela tem que ser sempre revestida do amor. Ou seja, ela tem que sempre considerar o outro na sua posição evolutiva, ela tem que sempre vir de um coração reto, mas também fraterno, compassivo, amoroso, e que não tem a intenção de diminuir o outro, mas sim de levantá-lo, de dignificá-lo, de ajudá-lo. Sendo assim, muitas vezes, quando nós somos juízes da vida alheia, nós somos aqueles juízes cruéis, aqueles juízes duros, com propostas em torno de conceitos que achamos corretos, mas muitas vezes sem qualquer preocupação de ajudar o próximo, sem qualquer preocupação de pensar como é que a nossa abordagem com relação ao outro pode ser construtiva e facilitadora do crescimento do outro. Muitas vezes nós olhamos, nós julgamos, nós diminuímos, nós dilaceramos, nós rebaixamos, não é? Nós humilhamos, envergonhamos aquele que nós acreditamos estar abaixo, estar em falta, o que seja. Assim agimos muitas vezes como reflexo de como agimos conosco mesmos. Somos duros, somos às vezes desumanos com a nossa própria humanidade. Somos incapazes de reconhecer a necessidade da compaixão, a necessidade de percebermos que somos, como frequentemente falamos, mais frágeis do que perversos. E isso de forma alguma é uma apologia ao erro, ou ninguém aqui está dizendo que nós vamos ser convenientes com os nossos próprios erros e as nossas dificuldades. Pelo contrário, a ideia é daquele compromisso diário, renovado a cada dia, a cada momento, de continuarmos aprendendo e fazendo o esforço de sermos a cada dia melhores do que fomos no dia de ontem. No entanto, há que se reconhecer que é um processo e que muitos de nós não escolhem ser ruim, não escolhem errar de forma absolutamente consciente. O ser humano é um ser complexo. Então, quando nós conseguirmos lidar conosco mesmos e com o nosso próximo, numa perspectiva mais humana, mais amorosa, numa perspectiva de pura benevolência, de pura caridade, de amor em movimento, então a nossa justiça será mais próxima da justiça de Deus, porque Deus, a justiça de Deus, tem um objetivo: cuidar de seus filhos, levantá-los, ampará-los, enquanto que a nossa justiça muitas vezes tem, pelo contrário, a nossa intenção é de nos colocarmos acima do outro, quando julgamos, quando criticamos de forma dura, de forma cruel, muitas vezes, no nosso olhar, rebaixando, minimizando o outro, colocando o outro dentro de uma posição de desvalia, para que nós possamos nos sentir diferentes, maiores, melhores e com mais valia, digamos assim. Então, fica aqui a lição, não é? A vida vai nos tratar, nós vamos receber da vida aquilo que damos a ela. A maneira como tratamos os outros, naturalmente, vai acabar ser a maneira como que nós somos, da mesma maneira que nós somos tratados, como disse Jesus aqui aos seus discípulos. Então, o convite da lição de hoje é que na nossa vida de relações, onde quer que nós estejamos, que nós possamos trabalhar a empatia, a solidariedade, a caridade, e que as nossas palavras possam se revestir de amor e a nossa preocupação possa ser sempre
quando olharmos o erro, quando identificarmos alguma coisa que precisa ser melhorada, é pensarmos como é que eu posso ajudar na melhoria dessa situação, como eu posso trazer a essa situação mais dignidade. Às vezes não há nada que a gente possa fazer a não ser vibrar de forma positiva, a não ser fazer silêncio, não expor as faltas alheias. Tudo isso está lá no Evangelho. Também é caridade, também é amor em movimento. Qual de nós tem autoridade para apontar os erros alheios quando ainda mal tomamos conhecimento dos nossos próprios, das nossas próprias limitações, não é? Então, fica aí a lição do juiz reformado como uma proposta bastante interessante, bastante profunda, um exercício que naturalmente precisa acontecer de dentro para fora, mas que nós podemos começar impondo pequenas disciplinas, pequenas observações, trazendo consciência para o nosso pensamento, para as nossas falas e trabalhando também de fora para dentro, porque o trabalho é uma via de duas mãos que precisa acontecer de forma contínua até que nós possamos realmente sermos a expressão do amor que vai nos colocar na posição, como diz Jesus, de falar da justiça verdadeiramente em nome de Deus. Que Ele nos abençoe a todos.